Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Peregrinação Interior. Eu quero dar uma boa noite especial aqui àqueles que estão mencionando no chat, a Ângela, que diz que vai só assistir amanhã, não tem problema, Ângela, fica em paz. Alba Medeiros, boa noite. O Paulo também, meu querido amigo, que não assiste ao vivo, mas assiste depois. A Kátia Catalani, do Rio de Janeiro, a Margarete, ela disse que não consegue assistir ao vivo, porque é no mesmo dia do Evangelho no Lar. Pois é, uma pena, né, Margarete? Às vezes a gente não consegue conciliar as atividades, né? Infelizmente tem esse porém aí. O Joel Mangolin também, que é um novo membro do canal, que aliás a gente reforça aqui a ideia, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, né, para receber a notificação das atividades, não só dessa, mas de qualquer outra que o canal também ofereça. A Cleomota de Curitiba, olha só, tem até o QR Code aqui na tela para facilitar para quem ainda não se inscreveu no canal de forma tradicional, digamos assim. As Cleo, então, já comentei. A Silvana, boa noite. Silvana Roveta. A Cleo também diz que tem estudo, mas assiste amanhã, sem problema. Tânia Maria, lá de Franca, São Paulo. E a Silvana tá dando parabéns para o professor Elahá, né? Que hoje é dia dos professores, legal. A Flávia Teodoro, de Capixaba, Espírito Santo. A Flávia Teodoro também dando parabéns para o professor Elahá. A Luísa Negrão, que hoje ela está ao vivo, né, Luísa? Que coisa boa. Ah, não, não é feriado lá, né? Hoje ao vivo, já que não estou trabalhando, apesar de não ser feriado. Cleusa Teles também, boa noite. Ana Paula de BH, Ana Paula sempre com a gente, né? Vendo os trabalhos da Joana. A Maria Cristina, Flávia Teodoro já comentei. Acho que já comentei. A Marta Silva, também de Ibiá, Minas Gerais, do Gilvando Santana, de Embu das Artes, São Paulo. Ariane Fuchner, tudo bem, Ariane? Seja bem-vinda. Lua do Crochê, Pilão Arcado de Bahia, ou Terra Boa, né? Doroteia, a Doroteia lá de Parnaíba do Piauí, também sempre com a gente. O Sandro acompanha aqui de Calcaia, Ceará. Minervina, tudo bem, Minervina? Que bom que você está aqui também. Adilson, que bom que você está aqui. Que bom, Jerusa. Paulo Simas, Iracema, Cíntia Fernandes, Cíntia de Caxambu, Minas Gerais. Nossa, quanta gente. Até me perdi aqui de tanto. A Marli, tudo bem, Marli? A Jamila, tudo bom? Olha só, um monte de gente aqui com a gente. A Ira Maia, Consuelo, enfim, pessoal. Vai chegando gente conforme vai chegando, na medida do possível a gente vai vendo ali, vai dando os cumprimentos, mas assim, se sintam abraçados e envolvidos nessa energia poderosa desse trabalho, né, que a Joana tanto nos envolve e nos assiste. Porque, como vocês sabem, a gente está aqui para falar dessa peregrinação que cabe a todos nós, essa jornada do espírito, nesse processo reencarnatório que todos nós estamos inseridos, não é verdade? Então, nós temos aqui hoje, de repente, o Jorge não vai conseguir participar, como vocês sabem, ele está lá está em Rondônia, né? E lá ele tem que cumprir o horário lá e as atividades, as atribuições do IBGE, então nem sempre ele consegue se deslocar para a federação para poder participar, e aí a gente pede aí a contribuição, a colaboração, né, que nos perdoem dessa questão, porque às vezes, como a gente falou antes, né, infelizmente nem tudo dá para ser associado, enfim, no mesmo horário para dar conta de atender aquilo que a gente quer, porque claro que ele queria estar aqui, né, porque é super legal, super interessante e gostoso falar desse tema. Hoje, então, a gente está fechando, né, finalizando a unidade 2,
que ela tem essa ideia, ela traz essa proposta da programação da viagem, que é quando a gente estava ali arrumando a malinha e aí começa a se questionar quem é, né? Quem sou eu? Quem é meu próximo? Quem é minha família? Aí nós falamos na semana passada sobre a questão da sociedade e hoje nós temos o propósito de falar um pouco de nós mesmos, mas nós e Deus. Então, eu e Deus, como que fica essa questão, eu com Deus, né? Como que nós nos relacionamos com o divino nesse propósito dessa caminhada. Então, nessa mala que a gente está arrumando, essa conexão com o divino, ela tem a sua importância. E aí, cada um de nós vai dar um tipo de importância, né? Cada um de nós vai dar um perfil de importância. Às vezes a gente vai dar uma importância muito maior, outros vão dar uma importância menor. E aí, como que é isso, né? Como que funciona? E aí, o que a Joana tem para dizer sobre isso, né? Como que Joana nos traz essa proposta dessa relação com o divino, né? Como que ela explica isso para nós? Então, a Joana sempre fala que a principal propósito, né, o principal objetivo da reencarnação é a gente trabalhar os nossos pontos importantes aí, ou aquilo que a gente de alguma forma não se alinhou em outras oportunidades, mas que agora a gente vai se alinhar. E esse alinhar-se, ele tem relação com a conexão com o divino. Porque se eu entendo que Deus está em tudo, como a gente sabe de Kardec, se a gente entende que Deus está em tudo, a gente vai percebendo essa divindade, mas não só isso, vai sentindo isso. Não é uma questão cognitiva meramente, mas ela tem uma questão muito alinhada com o sentir. Porque eu posso passar, meus queridos, a vida toda estudando o Espiritismo, estudando Allan Kardec, estudando tantos outros pontos. No entanto, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo me sentir amado, eu não consigo perceber a presença do divino nesses detalhes da minha vida. Eu vou tendo dificuldade para lidar com isso, dificuldade para me alinhar com isso, não é? Então, o sentir a presença do divino, nós acreditamos que é um ponto em que mais nós temos dificuldade na existência, porque eu posso até compreender, como disse, no campo cognitivo, mas eu não assimilei essa presença na minha vida. E aí o que acontece? Nós temos uma relação muitas vezes muito truncada com o divino. A gente não se liga bem com o divino, a gente se coloca numa condição assim, ele está lá, algo muito maior, e eu muito pequeno. E além de muito pequeno, eu me ligo mal com essa, faço mal essa relação. Eu passo a entender que Deus, muitas vezes, ele é punitivo, ele é castrador, ele se vinga quando eu não ajo bem, e a gente vai criando fantasias sobre o divino. E aí a nossa relação com o divino fica prejudicada. Então eu posso pensar isso com base em alguma coisa que eu aprendi em relação à minha educação no lar, em relação à minha sociedade, em relação àquilo que ficou escrito, de certa forma, literalizado ou dito para mim durante a minha encarnação. No entanto, eu também posso trazer essa sensação do divino distanciado. Eita, desculpa, acho que caiu a internet e voltou. Eu posso sentir essa relação com o divino distanciado e não conseguir me conectar porque eu tenho uma problemática, eu tenho uma interpretação sobre o divino de outras encarnações. Quando, por exemplo, eu me sinto minado pela culpa do passado, eu me sinto envolvido pela culpa do passado, e aí eu não me acredito que eu tenha qualquer valor, que eu não tenha merecimento de me conectar com a espiritualidade. Então, Deus fica cada vez mais distante nesse contexto. Eu não consigo compreender esse divino nesse sentido. Não sei se
Com vocês é assim, eu já te falo que vocês fiquem à vontade para fazer comentário, né? A Marli comenta, é uma caminhada necessária, né? Que a gente precisa fazer esse movimento, né? Mas o movimento não só de caminhada externa, mas principalmente o de caminhada interior. Então a Joana vai trazendo para nós isso. Então, como ela disse antes, né? Essa questão do amor, que é um movimento que a gente precisa fazer, né, dessa conexão espiritual com Deus interno, ele vai fazer com que nós façamos uma conexão também com o Deus, nosso Pai. Aí ela dá um exemplo, eu gosto muito dessa palavra que ela usa, ela dá um exemplo como a planta. A planta, ela tem um movimento do fototropismo. Quem é da área aí vai saber do que eu estou falando. Como que é isso? A planta, toda vez que ela é plantada em algum lugar ou que ela nasceu ali, se aquele lugar ele não tem muita luz, se aquele lugar não tem muita abertura, acaba que essa planta vai achar uma forma de se inclinar, né? Ela vai crescer tortinha ali, ela vai dar o jeito dela para se atender no quesito da luz. Ela precisa dessa luz para sobreviver. Ela precisa dessa conexão com a iluminação. Então isso chama-se fototropismo, que é esse voltar-se, né, dessa planta para o movimento da luz. Ela busca pela luz. Por quê? Porque é da sua natureza. Ela busca isso porque faz parte dela, daquilo que ela é em essência. Em relação a nós também temos esse mesmo processo, que é quando nós, de uma forma intrínseca, de uma forma inerente, nós também buscamos pela divindade. Nós também temos essa lei da adoração, que é o que Kardec nos explica, que é algo inato em nós. Então, mesmo no período em que éramos espíritos muito primitivos e que ficávamos lá nos tempos das cavernas mesmo, em que ainda o instinto era que imperava, né? Esse olhar da vida era ainda muito primitivo, a gente acreditava no Deus trovão, no Deus da colheita, no Deus de toda a ordem, então a gente acreditava nessa fragmentação do divino. De alguma maneira nós buscávamos a conexão com o divino, né? Então tinha vários tipos de comportamento que depois aqueles que estudam essa área vão dizer que isso era um padrão que se fazia. Por exemplo, os rituais para o cortejo fúnebre, quando uma pessoa morria. Então, isso era algo que se trazia como algo, era um movimento arquetípico, como diz o Jung, né? Então, é algo inerente, faz parte da natureza. E a adoração também fazia parte da natureza. E a isso a Joana chama de deutropismo. Então, ela vai dizer que nós somos atraídos pelo tropismo do divino, que é quando nós buscamos sair dessa obscuridade da ignorância, dessa perturbação que sentimos nessa fase de inconsciência, dessa fase ainda de não interpretar os pontos, de não entender a agitação que nos percorre, que nos inquieta, para então adentrar em espaços de conhecimento e de sabedoria, que é o campo de tornar cada vez mais consciente. Então, isso ela chama de deutropismo, ou seja, dessa busca pelo divino é algo da nossa natureza. Ok, entendido isso, aí a gente poderia se perguntar, certo, mas qual é a dificuldade, então, de colocar em prática? Porque a gente tinha falado lá no início da nossa live, né? Do quanto a gente sente esse distanciamento. Aonde que fica a questão da gente não se dar conta de que nós, no fundo, necessitamos dessa presença do divino de uma forma muito inteira, né? Porque a gente aprende com Kardec que Deus está em nós e nós estamos nele, né? E a gente tem essa explicação na Gênese, né? Mas o sentir é diferente do saber. Então,
a Jona vai dizendo que quando o psiquismo divino ele desenvolveu o ser humano e ele começa a trazer todas as experiências para que a gente faça esse movimento, nós passamos por várias etapas, até que a gente chegue num ponto de adquirir uma condição para se conectar com o divino de uma forma inteira. É adentrando no psiquismo divino, adentrando no psiquismo, percebendo a sua presença onde quer que estejamos. Então, eu posso estar em qualquer lugar. E aí, eu posso ter essa facilidade de me conectar ou eu posso ter essa dificuldade. Então, normalmente, se a gente não adentra nesse campo, nós acabamos por ter dificuldade de perceber o divino, né? Dificuldade de perceber essa existência do divino em nós, né? Porque a gente acaba se iludindo com as experiências do mundo, né? Então, vocês vão recordar, talvez, né? Talvez vocês se lembrem de uma dessas lives que a gente comentou sobre a questão do materialismo. Então, no mundo que a gente tem passado pela experiência hoje, nós percebemos uma pressão para que não ocorra esse contato com o divino. Esse contato com o divino, então, cada vez mais afastado, ele se encontra cada vez mais afastado. E com isso, a gente não consegue conversar com com essa imagem de Deus dentro de nós. Então, como que é isso na prática? É quando a gente está o tempo inteiro voltado para o cumprimento das nossas atividades. Então, é importante que se faça o cumprimento das atividades, né, do trabalho, que se angarie fundos para sustentar o lar, que se consiga dali surtir uma profissão e tudo o que refere à vida material. Então, naturalmente, estando na vida material, nós vamos passar pela experiência dessa vida material e vamos ter que lidar com isso. A questão é que muitas vezes nós nos sentimos absorvidos por tudo isso e acabamos por não dar conta de fazer um paralelo, ou seja, estar no mundo, mas entender que nós não somos desse mundo, que nós não somos só essa essência material, que nós não somos só o que nós vimos, ou vemos, ou ouvimos, ou vivemos na experiência terrena. Então, existe muito mais para ser vivenciado, para ser sentido, para ser percebido. E aí a gente acaba se distanciando. Então, o ponto é: existe essa referência no meu campo íntimo, mas por conta das questões da vida, por conta das questões. Ah, o Jorge chegou. Nós acabamos por nos perder. Vou colocar ele aqui, tá bom? Olá, doutor. Olá, muito boa noite. Como está você? Tudo em paz? Como está o nosso pessoal no chat? Tá aqui a toda, muita gente agradecendo, sentindo sua falta também, dizendo que assiste depois, por causa do horário do Evangelho no Lar, teve algumas reclamações assim, reclamações do bem, né, claro. Mas que bom Sim. que você chegou, que bom que você está aí. Bem-vindo. Na verdade, é porque em Rondônia é um horário mais cedo. E aí aqui ainda são 5h30. Então, meu horário de trabalho ainda nem terminou direito. Eu corri para a federação para poder participar. Sim, eu tinha explicado, acho que todo mundo entendeu. Tá bom. E aí, Jorge, a gente estava falando aqui dessa relação da gente com o divino, né? Estava comentando com o pessoal de que a Joana traz essa relação desse eu, esse Deus interno, para que nessa conexão a gente consiga entender o Deus divino, e esse Deus divino, então, começa a ficar um pouco mais palpável para a gente, né? Porque o que acontece? Nós tivemos várias etapas na nossa relação com o Criador. Desde o começo, a gente se sentiu pequeno e o Criador grande. Então, nós éramos muito pequeninos e ele era o grande,
o que fazia as coisas que a gente não era capaz de fazer. Então, a nossa primeira relação com o Criador é uma relação de poder. O Criador... Está me ouvindo? Ouvindo sim, mas não estou vendo mais. Acho que desligou a tua câmera. Não, desligou só assim. Tá bom, não faz mal. Já volto. Acho que é a qualidade da rede. Então, na primeira etapa, o Criador ele era um símbolo de poder, de força, de poder. Então, as pessoas se curvavam diante desse Deus, faziam oferendas a esse Deus. Havia uma relação de submissão a ele, porque esse Deus ele poderia destruir com seus trovões, com sua chuva, castigar os infiéis, destruir os inimigos. Então, transferia-se para Deus um poder extraordinário nessa relação com a vida. Em seguida, a gente tem uma outra etapa em que Deus deixa de ser somente uma relação de poder, mas ele se transforma também num conjunto de regras, de orientações, de ensinamentos. Aí é uma segunda fase dessa nossa relação com Deus. E mesmo na primeira fase, como na segunda, existe muito culto exterior. A nossa relação com o Criador ela é uma relação de culto exterior. Então você tem cultos, você tem oferendas, rituais, exatamente para atender e agradar esse Senhor Todo-Poderoso. E exatamente na tentativa de agradar esse Deus, nós temos uma terceira fase, que é a fase da intolerância. A fase da intolerância, em que a gente usa o conhecimento para perseguir aqueles que não cultuam o mesmo Deus, que não veneram a mesma divindade. E aí a gente se encontra num novo cenário, o cenário onde a criatura humana ela é, na verdade, levada a extremos, a excessos. A gente está vivendo isso hoje. Eu estava até vendo, mais recentemente, esse final de semana, uma coisa muito curiosa, no Brasil acontecendo uma proximidade da religião com o crime. Grupos de pessoas ligadas ao crime, mas que são ligadas à religião também. Em nome de Deus, eles praticam o crime. É uma coisa bem singular que está começando a surgir agora no sul do Brasil, centro-sul do Brasil, né? Depois tem uma quarta fase. Então, a gente teve uma primeira fase do poder, a segunda dos ensinamentos, a terceira da intolerância, aí vem a quarta fase, que é quando nós tiramos Deus do trono. Nós não somos mais tão pequenos porque ele já não é tão grande. Então, vem a onda do afrontamento à regra, o afrontamento à divindade, o afrontamento ao divino. Por uma leitura crítica, o homem assume uma posição de criticidade sobre todas essas coisas, e aí ele começa voltou. E começa a fazer uma ruptura com o divino. E nessa ruptura com o divino ele diz, eu sei fazer o meu caminho sem precisar de um Criador. E isso foi péssimo para nós. Foi aí que apareceu uma grande parte daqueles que são hoje considerados como andarilhos, porque eles não tinham mais uma referência nenhuma. Então, na peregrinação, é a redescoberta da quinta fase, que é a reconexão com o divino, depois de uma leitura crítica. Já não com a visão mítica do passado, já não com a visão exterior que a gente tinha dos ensinamentos, já não mais com a visão da intolerância, já não mais com a visão da descrença, agora uma visão mais crítica, mais racional da fé. Então, as pessoas elas estão se buscando não mais uma religião, mas a espiritualidade. O que verdadeiramente determina que nós estamos no caminho de nos tornarmos um peregrino é nós nos despirmos da exterioridade da fé
e nos aproximarmos de um processo mais verdadeiro de conexão, aonde a gente faz o quê? Aonde a gente promove, de novo caiu, aonde a gente promove uma tentativa de nos aproximarmos do espiritual através de uma leitura intimista com Deus. Aí sim, nós estamos começando a nos enxergarmos como seres partícipes do universo, com uma história para construir, com a responsabilidade direta sobre mim. Eu sou o meu próprio Salvador. Aí eu releio todas as histórias do ontem, tudo volta a fazer sentido, e a gente então começa, olá Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo começa a fazer sentido. E o Paulo gosta muito de uma frase, e aí eu vou aproveitar e vou usar a frase que o Paulo... Na verdade, são duas frases do Buda. Uma, Paulo gosta mais, não sei se ele gosta dessa também, mas é assim, para você interpretar, Adriane. Antes da iluminação, os mares parecem mares e as montanhas parecem montanhas. Durante a iluminação, os mares já não parecem mares e as montanhas já não parecem montanhas. Mas quando se alcança a iluminação, os mares voltam a ser mares e as montanhas voltam a ser montanhas. Isso era o Buda que dizia. Dizendo o seguinte, que no momento que a pessoa se defronta com o processo de iluminação, todos os valores dela são questionados. Então, ela entra num processo de questionamento de tudo, e isso é normal. A gente, mas por quê? Mas por que Deus faz isso? Isso é ótimo. Quando nós estamos nesse momento, assim, mas não é possível que Deus permita tantas crianças desse jeito. Como é que Deus aceita isso? Isso é ótimo, porque nós saímos da primeira fase, aquela em que os mares parecem mares e as montanhas parecem montanhas, Arlene. Aonde a gente vai notar, e sim, na leitura que nós fazemos da vida, está tudo certo. Não, Deus quer assim, se é a vontade de Deus, e a gente não se movimenta criticamente. Quando a gente sai desse marasmo e começa a questionar as organizações daquilo que os homens apresentam como sendo a relação do divino com o homem, não, mas isso não pode, mas não faz sentido. Mas por quê? Por que eu não posso comer isso? Por que Deus proibiu isso? Por que isso está errado? Qual é o sentido? Aí a pessoa, não, então Deus não existe. Então tem várias reflexões que vão surgindo nesse ambiente. E aí quando... o Paulo está dizendo que gosta de ambas. Essa é uma. A outra é assim. Antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação, rachar lenha e carregar água. Sabe o que eu pensei, Jorge, quando você falou sobre antes da iluminação, a montanha era montanha, né? E os mares parecem mares, né? Isso, e durante, eles não são mais. Não são mais. Esse durante é como, para mim, eu faço a leitura assim, existe é necessário fazer uma desconstrução. Eu preciso fazer uma desconstrução de algumas ideias, né? Sim. Que é quando eu já... Aquilo não me parece mais como sempre foi, que é um pensamento mágico, tal qual a criança, quando ela está na fase de olhar, aqui vai cair um temporal já, tá armando aqui, tá tenso o negócio. Mas é quando a criança, quando ela olha para os pais, Jorge, não vê nada além daquela ideia que ele tem dos pais. Então, ele cria uma imagem de pai e mãe e constrói um pedestal colocando os dois lá. Quando ele começa a entrar no campo da eliminação, que é quando ele sai desse movimento infantilizado, aí a gente pode fazer analogia com a parte do divino também, a gente começa a questionar esses pais, a fase da adolescência, vamos dizer assim, né? Os pais têm uma visão mítica do pai, né? Meu pai é o mais forte do mundo, minha mãe é... perfeito, né? Todo mundo é perfeito. Aí depois não, a gente começa a ver que a coisa não é bem como a gente imaginava naquela ocasião.
Aí a gente começa a confrontar muitas vezes com os pais, né? Algumas experiências assim, a gente traz isso, uma fase de questionar, de dizer, mas não concordo com isso, não acho isso, não quero isso. E a gente Tá vai. errado, né? É, Tá errado. um momento assim que muitos a gente entende, às vezes, como uma revolta, a gente chama assim, né? Mas é uma fase importante. Porque essa fase importante é, primeiro, para que quem sou eu sem a relação com os pais? Quem sou eu sem essa simbiose, em alguns casos? Sim. Quem sou eu fora do olhar do pai e da mãe? Eu preciso me encontrar e, às vezes, para fazer esse movimento, eu preciso romper. Então, é como se fosse um propósito de questionar para a gente também se encontrar. Então, eu faço a desconstrução daquela ideia inicial, para que num outro movimento, que é o que realmente acontece, eu achei muito similar essa analogia, que é o grande movimento que depois que passa a fase da adolescência, a gente entra na fase da juventude, um pouco mais além, né? A gente retorna para a relação com os pais. Só que o detalhe está aí, quando eu retornar, a minha relação com os pais já não é a mesma. Eu já não vou me relacionar com os pais como eu era na ocasião de criança. Eu vou me Sim. relacionar agora já com esse propósito de adulto. Exato. Eu volto a vê-los como pessoas especiais, reconhecendo as imperfeições que têm. Não, a minha mãe é uma pessoa incrível, mas ela tem esse defeito dela. Então, eu volto a colocá-los de novo numa espécie de pedestal, mas é um pedestal de amor, com criticidade, com leveza, com a compreensão de tudo isso. Mas esse movimento de ruptura, ele precisa acontecer para que a gente construa aquilo que Hegel falava de tese, antítese e depois a síntese, né? São os três movimentos que está no pensamento do Buda. Existe uma poesia, Adriane, de Augusto dos Anjos, não é mediúnica. É uma poesia de quando ele era encarnado. Augusto dos Anjos é um dos meus poetas prediletos. Eu tenho uma poetisa predileta, eu tenho vários poetas prediletos, tá? Ó, o Paulo escreveu aqui, que eu acho que você pode usar a hora que você quiser comentar. O Paulo, sim, ó, também penso que são um momento de crise, transição. Não sou mais quem eu era e nem cheguei a quem pretendo ser. Perfeito. Isso é lindo, lindo. Meu Deus, o Paulo é um espetáculo. Eu queria ter um filho assim. Quando será que a mãe dele tá cobrando nele, né? Muito bom, muito bom. Mas olha, eu queria ler o poema do Augusto dos Anjos, que eu acho belíssimo, chama-se Vandalismo. Olha que poesia linda ele escreve, é um soneto. Meu coração tem catedrais imensas, meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Esse é o momento 1, o divino dentro de nós. Na ogiva fúlgida e nas colunatas, vertens lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, eu entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as hastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então, ele tem um divino dentro dele, ele entra na catedral cheia de divinais aspectos, tira o gládio e quebra tudo que existe dentro da catedral dele. É esse movimento que a gente fez na relação com o divino, essa ruptura que a gente promoveu, até por conta da não aceitação desses aspectos assim mais tácitos, mais
materializados, assim, como se fosse... ingênuos, uma fé ingênua. E digo, não. Aí quando eu começo a confrontar a minha fé ingênua com a realidade do meu amadurecimento, eu corro o risco de fazer uma ruptura e simplesmente quebrar como Eu acho que essa palavra ingênua, foi muito assertiva, assim. Porque eu acho que é isso mesmo. Naquele exemplo que a gente falou da criança, da adolescência e depois da fase adulta, ela também tem essa conotação de ingenuidade. Né? Qual tamanha a nossa ingenuidade de achar que pai e mãe são deuses e, no entanto, não são? E aí, a Marli, ela fez um comentário que eu vou colocar aqui, que ela diz que no momento ela está brigando com Deus. Fase difícil, uma prova atrás da outra. Mas estou sempre tentando me equilibrar e agradecer. Então, acho que essa questão que a Marli comenta tem a ver com essa fase em que a gente questiona, mas num intuito de crescimento também. Questiona, não assim necessariamente para romper, mas para ver o que resta dali, para sair da ingenuidade. Mas aí, sabe o que aconteceu? Nós, de repente, numa dada encarnação, nós fizemos a ruptura e nos apartamos do divino. Desenvolvemos um processo até mesmo de aversão. Às vezes as pessoas dizem assim, vem cá, mas se existe a reencarnação, como que existem pessoas de mal com Deus, que não acreditam em Deus, que se revoltam contra Ele? Não seria lógico que nós, nessas muitas idas e vindas, já tivéssemos criado a compreensão do divino em nós? Mas aí a grande resposta para isso é: quantos de nós somos traumatizados pela fé dos homens? Quantos de nós fomos torturados, enganados, ludibriados, perseguidos, mortos em nome da fé? Então, algumas das almas trazem uma relação muito mal resolvida com o Criador e desenvolvem um movimento de rejeição do divino. Então, são pessoas que não querem nada relacionado com o espiritual, fazem um movimento de negação de tudo aquilo que esteja conectado com as verdades espirituais e pode passar mais de uma encarnação nesse processo, em que, vou fazer uma metáfora, em que você tem uma imagem de Deus e você pega uma pedra, joga e quebra, espalha os cacos dela toda no chão. Aí vem a doutrina espírita, que diz, não, mas dá para juntar esses cacos. Então ela é uma coisa espetacular, porque ela não vai negar as experiências que você teve e vai dizer, não, realmente você está certo. Realmente os homens exploraram você. Realmente você não deveria ter tido esse tipo de tratamento por parte dos homens. Não vai dizer assim, não, está certo, tinha que torturar mesmo, não, tinha que matar mesmo. Vai dizer que realmente houve equívoco, mas que isso não é a verdadeira expressão do divino. Vai fazer com que a gente revisite esse espaço de desamor e reconstrua a nossa relação com o sagrado de uma maneira mais adulta, em que eu olho para ele e digo, não, eu entendo, agora de maneira diferente. A minha reverência ao divino não é como antes, em que eu reverenciava de maneira absoluta, sem uma compreensão mais clara do que fosse. Agora eu entendo o sentido das coisas. Então, o indivíduo acaba vivendo uma história muito diferente quando ele tem essa possibilidade de se libertar dos grandes processos de ingenuidade da fé que a gente atravessou durante muito tempo. Então, para que a gente faça a chamada peregrinação, eu não posso peregrinar com a fé ingênua. Não dá, não vai. Eu preciso ter a fé madura para dizer, não, é isso mesmo, não, bobagem. Eu preciso ter uma leitura crítica de mundo. E essa leitura crítica, ela passou por um período de crise anterior, em que eu tive que desconstruir aquela imagem mítica
para reconstruir a imagem saudável da minha relação com o divino. Alguns de nós conseguiu fazer essa transmutação sem ruptura. Entendeu e foi fazendo a adequação dentro do tempo, sem romper e se reorganizou. E outros de nós não, quebramos, odiamos, fugimos de Deus, entramos pela porta do suicídio, fizemos movimentos contrários, nos filiamos às hostes ateístas, fizemos cultos, muitas vezes, para o afrontamento de Deus. O que Deus quer? Pois eu vou criar um culto exatamente contrário, em entidades contrárias a eles, porque eu odeio. Então, esse movimento de ruptura, às vezes, para alguns de nós, foi mais complicado. Mas a peregrinação precisa de uma revisão de quem sou eu, quem é o próximo, quem é a sociedade, quem é a minha família e quem é Deus. Eu tenho que reorganizar os meus conceitos para que eu possa dizer, agora eu estou pronto para iniciar uma jornada, para partir na direção de mim mesmo, nessa peregrinação interior, né? Nossa, perfeito isso que você coloca. E bem nessa fase em que a gente começa a se organizar para a viagem, né? Que é bem na fase da programação dessa viagem, dessa jornada. Então, o divino, ele deve acompanhar a gente na viagem. A gente não pode deixar o divino para trás. E talvez não só deixar para trás, mas também não levar a imagem de um divino equivocada ou ingênua, como você usou a linguagem, né? Você queria falar alguma coisa? Não. Isso. Então, conforme eu vou fazendo essa caminhada, eu tenho que levar esse propósito diferente, né? Com reconstruído, transformado. Então, eu vou desconstruir, que é a fase, talvez, uma das fases mais complicadas da nossa vida, porque o sentir desse afastamento, ele é muito desconfortável, né? É um sentir que dá uma sensação de solidão, dá a impressão de que a gente não faz nada direito, de que tem ali um Deus punitivo, como se tivesse com o dedo apontado na nossa cara e querendo dizer que nós não agimos bem. Então, aquilo vai trazendo um desconforto, porque tudo que eu acredito é que eu não estou alinhado com um propósito nenhum. E aí essa autocrítica, ela vai crescendo de um jeito que atrapalha muito o nosso processo. Então, ou a gente abandona tudo, ou a gente vai caminhando sempre com esse peso nas costas, né? Com essa sensação de caminhar sozinho, de que não faz nada direito, porque não sente a presença do divino. Agora, uma questão interessante, Jorge, mas aí se você quiser falar alguma outra coisa... Não, pode falar. Algo que me veio, assim, enquanto eu estava falando aqui, que a gente até pode não sentir, aliás, a presença do divino, mas não significa que ele tenha se afastado. Sim. Então, os pais, já que a gente fez aquela relação, eles olham de longe os filhos adolescentes, inquietos, desconfortáveis, né, de alguma maneira não sabendo muito bem como que é isso, tentando lidar, eles estão olhando para aqueles filhos e entendendo que é uma fase que eles estão passando pela experiência e que daqui a pouco tudo aquilo vai começar a se resolver dentro dele. Uns demoram mais, uns demoram menos, outros nem passam por uma perturbação tão complexa assim, né? Mas os pais que, olhando para aquela criatura, eles olham com afeto e esperam o tempo passar. Então, eu imagino Deus, né, mais ou menos assim, né? Se é que dá para a gente aproximar dessa forma, né? Sem querer reduzir também o divino, né? Mas mais ou menos assim, como se ele tivesse ali aguardando o nosso momento de voltar. Tipo a parábola do filho pródigo, né? A gente pega a nossa parte da herança e sai, vai gastar, vai para o país longínquo, né? Vai gastar, vai viver as experiências, e aí, quando tiver numa situação bem difícil, quando tiver lá sofrendo a ponto de querer comer comida dos porcos,
Você vê, um filho de Deus não precisa comer comida dos porcos. Mas ele estava tão afastado desse pai, ele estava tão se sentindo mal por conta daquilo que ele levou e da maneira como ele agiu com o pai. Daí ele começa a fazer o exame de consciência. Ele começa a perceber que ele havia pecado, como ele diz, contra ti e contra Deus, né? Fazendo essa relação com o pai. E aí, quando ele faz essa fala e retorna, ele se reencontra com o divino e o divino estava ali, né? O pai estava ali, esperando a volta dele e oferece, né, vários símbolos desse laço que nunca se rompeu. Eita. Então, o quanto a gente às vezes fica nesse sentimento de solidão, nessa sensação de estar caminhando sozinho, quando na verdade foi uma decisão nossa, foi uma necessidade nossa do afastamento. E Deus nunca nos deixa a sós. Ele sempre está ali aguardando o nosso momento de retornar. Isso é o que eu acho muito bonito de tudo isso, Adriane, é essa movimentação que a criatura humana faz em si mesma, em que ela se movimenta tentando se desembaraçar, mas ela gravita em torno do divino. Nós gravitamos em torno dele. Então vai chegar o momento em que a gente vai voltar a perceber essa nossa relação com Deus de uma maneira completamente diferente e muito mais leve, sem aqueles pesos da obrigatoriedade, do medo, da punição, do temor a Deus, mas sim do encantamento com a proteção e a proposta que ele nos traz de felicidade. Eu acho que Kardec ele é muito feliz quando ele faz essa menção aí que você acabou de dizer, que ele explica que o período em que Moisés trouxe o decálogo e faz uma colocação de que a gente precisava de uma regra assim que determinasse exatamente o que a gente tinha que fazer ou não fazer. Porque era por meio do cerceamento da liberdade, por meio do cercear de ação, que nós éramos mantidos ali numa espécie de proteção. Tipo quando a gente faz com a criança mesmo. Você cerceia, você fica em cima, você cuida, enfim, protege, supervisiona. E aí depois, conforme ele vai caminhando um pouquinho, você vai dando algumas liberdades, que foram as outras etapas, mas que de início criou-se aquela ideia de um Deus que era punitivo. Então eu preciso temer a Deus, porque ele vai me punir, porque ele vai se vingar, ele vai reagir a partir daquilo que eu agi, né? Desobedecer. Se eu desobedecer, ele vai me punir. Toda vez que eu fizer algo que desagrada a Deus, eu tenho uma contrapartida, eu tenho um resultado ali. E aí vem Jesus e desconstrói essa ideia. Porque ele fala, não, que existe um Deus de amor. Daí João até grafa isso, né? No Evangelho, que Deus é amor. Mas ele diz um Deus de amor, de um Deus que perdoa, de um Deus que nos coloca na condição de irmãos, que todos somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai. E ele vai desdobrando essa ideia, porque nós já estávamos ali um pouquinho mais crescidinhos e já poderíamos entender isso. Eu acho que isso é algo assim que demonstra, né, um profundo respeito e amor mesmo em relação a nós, porque não fica violentando a nossa incapacidade, né, forçando uma natureza que a gente ainda não tem, mas vai aguardando gradativamente as nossas etapas para que essas etapas vão sendo construídas. E aí Jesus fala da parábola do fermento, né? E aí o espiritismo entra ali, como a terceira cota do fermento para levedar a massa. Então, essa construção do divino em nós, dentro desse movimento que a gente faz, né, de não enxergar mais montanhas e mares, né, de achar que elas já não são mais o que eram,
de que elas não estão mais ali, de que elas já não nos servem como antes. E aí depois nós vamos retornando conforme nós abrimos espaço para que o divino se proceda em nós, né? Caminhe conosco. Eu queria resgatar aqui uma fala do Adilson Shibukawa. Ah, sim, sobre a religião dos pais, né? Essa. Uhum. Ó, meus próprios pais ensinaram uma religião, deixaram de segui-la e não foram em nenhuma outra. Falavam que não era bom mudar de religião. E fiquei perdido, sempre perguntava por quê disso e daquilo. Então, os pais tinham uma religião, os pais, por algum motivo, não importa, se afastam, mas não querem mudar de religião por uma questão de tradição, por conta dos seus pais, que de certa maneira também tinham aquele culto e não seria, na visão deles, interessante mudar. Eles esfriam e os filhos perdem a referência. Mas os questionamentos da criatura continuam. Uhum. E aí eu vejo, Adriane, um valor inestimável nessa terceira medida de fermento que você está falando, que a massa na parábola do fermento são 3 medidas de fermento que é colocado. A primeira, a segunda e a terceira revelação. Então, essa terceira medida de fermento que é posta na massa, ela foi muito importante para que a gente fizesse a nossa peregrinação interior. Porque só com a segunda nós não faríamos esse movimento íntimo. Nós talvez ficássemos na adoração exterior. Nós talvez ficássemos nos rituais, nas reverências, nas oferendas, nos aspectos que acreditássemos que seria numa prática litúrgica que eu me conectaria ao divino. Uhum. Então, quando a doutrina espírita comparece nas nossas vidas, nos chacoalhando para a renovação interior, para a transformação moral, ela não deixa margem que o que ela deseja é o mergulho no interior da criatura humana para que a gente faça esse processo de autodescoberta. Mas como nós tínhamos muitas heranças das religiões dogmáticas, nós tínhamos muitas heranças das práticas exteriores, o movimento espírita se desloca na direção de um culto exterior. Ele cria uma prática externa, ele cria uma forma de funcionamento externa e ele faz alguns ajustes para que determinadas coisas tenham seu correlato na doutrina espírita, sem que necessariamente exista um mergulho no eu, um questionamento, Então, a gente vive um período que é uma espécie de transição, como se fosse uma revelação 2,5, em que a gente se desloca daquela, mas a gente continua tendo os correlatos, do tipo, substitui-se a missa pela palestra, a hóstia pelo passe, substitui-se o inferno pelo umbral, se substitui o Satanás pelo obsessor, substitui-se o anjo da guarda pelo espírito guia, e se substitui as oferendas ao templo na forma da caridade que se pratica de forma institucional. Foi aonde nós conseguimos chegar, mas ainda era uma tentativa de ajuste da doutrina com as nossas crenças pessoais. Não era ainda a descoberta da peregrinação interior. Então, é aí que Joana se torna fundamental. Perfeito. Porque você vê que Joana fala pouco da caridade institucional. Ela fala pouco, diz assim, junta o pobre caído, coitado. Não, olha para ti e descobre em ti mesmo teus potenciais de amor. Aceita teu lado sombra e luta para venceres. Te esforça para que tu possas verdadeiramente indagar quem tu és. Pergunta na intimidade do teu ser quem tu és e procura te transformar.
Aceita a realidade que te circunda. E assim, quando a gente visita o pensamento de Emmanuel, a gente tem isso em Emmanuel, mas nem com Emmanuel a gente conseguiu entender. A gente só vai entender. Não, cara, o negócio não é esse. A conexão é muito mais profunda do que a gente pensa. Sim, tem até uma obra, Jorge, acho que você vai lembrar dela, que é de José Herculano Pires. Lembra? O Uhum. Centro Espírita. O Centro Espírita. E ele fala exatamente dessa questão que você acabou de trazer, desses correlatos que a gente traz e transfere de uma coisa para outra, e vivendo a experiência do Espiritismo como um igrejismo. Sim. E então, nessa questão, o que a gente entende disso? Que nós, muito provavelmente, não entendemos o propósito profundo da doutrina espírita. E aí você diz exatamente o que eu tinha puxado lá no início da live, quando expliquei para o pessoal, comentei pelo menos com o pessoal, a questão do deltropismo, que a Joana comenta sobre essa questão inata nossa de buscar o divino, né? Mas que, como você bem explicou perfeitamente no meio que a gente se perdeu, ela traz a contribuição dela de nos provocar a fazer esse retorno já, né? De viver essa experiência, por exemplo, de um Deus, um Jesus descrucificado, né? Fora do âmbito da igreja, como a gente faz Sim. no relato, mas um Jesus que assumiu a responsabilidade dele mesmo, assumiu a responsabilidade da sua própria existência, e com isso ele se formou o Cristo que ele é, né? Impecável nas suas questões, alinhado com os seus interesses profundos, alinhado com Deus, portanto, sendo ele o médium divino. E aí, então, ele conseguiu fazer esse movimento. Então, esse é o grande ponto dela, que ela nos convida a fazer o mesmo caminho, para de fato. Né? Então, aí entra a Joana cristã, a Joana plenamente cristã, porque ela é a prova de quem fez esse movimento. Ela é uma consciência que foi se ampliando com o decorrer do tempo. A experiência dela é essa, de sair dessa questão de cumprir com as atividades da forma como a gente tem feito, e não tá aqui, ninguém está aqui dizendo que isso é ruim necessariamente, mas que às vezes a gente se perde nisso, né, Jorge? E se perde achando que eu estou fazendo a minha transformação. E não está perdendo tempo, na verdade, né? É um movimento muito bonito. E assim, nessa nossa peregrinação interior, a gente descobre que nossas vidas, na verdade, precisarão necessariamente de uma revisão completa de tudo aquilo que a gente pensava até então. Se eu não fizer todo esse processo de ressignificação, eu não consigo fazer verdadeiramente a mudança que eu preciso realizar. Sim, então eu acho que a grande questão aqui que a gente pode pensar é assim: o problema não está no espiritismo, está como a gente tem interpretado, como a gente tem vivido o espiritismo. Claro que o problema não é o espiritismo, é como a gente tem visto, como a gente tem lidado com ele, né? E sabe que o Adilson ele fez um comentário aqui na sequência. Aqui, ó, o Adilson comenta assim, né, que depois daquela questão com os pais dele, ele diz que ele saiu à procura de várias religiões. E o meu sentimento hoje é que o espiritismo me trouxe mais próximo dele. Então, Oh, do divino. A sim, prova da sua existência bastou eu olhar de como é a sua criação, como a sua criação é perfeita. Então, veja, a questão é exatamente essa. Perdão. Nós temos muitas provas de muita coisa, por isso que a gente diz que a doutrina espírita ela tem essa fé raciocinada. A gente estuda muito, a gente discute muito, a gente traz muitas teorias, mas às vezes falta a experiência do sentir. Né? E se a gente se perder muito nas explicações teóricas,
a gente não passa pela experiência do sentir. Então, eu acho que esse ponto que ele traz aqui, essa aproximação, é o grande ponto, é o que mais a gente deve buscar para que nesse movimento de daqui a pouco se programar para a viagem, Deus não ficar para trás. Ele não pode ficar para trás, ele precisa seguir com a gente. Verdade. Mas, em função do adiantado da hora. Mas acho que ficou top, hein, esse comentário todo. Acho que deu muito certo, né? Flávia, não é esse livro, tá? Aconteceu na Casa Espírita, é outra história. Ele chamou o Centro Espírita mesmo, José Herculano Pires. É um livro bem antigo. Eu acho que se eu não me falha a memória, eu estudei ele no ano de 99, 2000, faz tempo. Faz tempo. Então, mas é uma obra assim interessante. Ele traz de uma forma explicando essa questão, né, para a gente. Então, a gente precisa discernir uma coisa da outra. E aí, Jorge, quando que esse andarilho vai começar a ser peregrino? Então, ele passou esta unidade observando esses aspectos. E agora está na hora dele começar a preparar a mochila dele, né? Precisa preparar a mochila. Então, muito bom. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui conosco, pela paciência e tudo mais. Agradeço muito, Jorgito, a tua presença, porque iluminou de fato a discussão. E a gente, semana que vem, estaremos aqui novamente tratando de mais. Se Deus permitir, né? Se Deus permitir, Ele vai permitir, com certeza. Gratidão, bom descanso, bom trabalho para quem continua e até lá. Tchau, tchau.